Como descobriu que sua parceira ou parceiro estava lhe traindo? História 1. Alguém me enviou um vídeo do meu ex com alguém que ele dizia que eu não precisava me preocupar. Esse tipo de coisa deixa você arrasado. História 2. Namorei por 2 anos até que um dia, do nada, ela disse que não estava mais feliz e terminou comigo. Foi ruim, mas achei que seria melhor assim se ela não estivesse feliz. Cerca de uma semana depois de terminarmos, eu a vi em um bar com um cara com quem ela admitiu timidamente que estava em um encontro. Mais tarde naquela noite, acabei ficando ao lado dele, pedindo bebidas. Ele me pediu desculpas pelo constrangimento. Sim, é estranho, pois terminamos o namoro há poucos dias e ela já está namorando. Ele fez uma pausa, apenas alguns dias? Eu e ela estamos nos encontrando há uns 3 meses. Ficamos olhando um para o outro por um segundo. E então minha ex veio correndo para afastá-lo de mim. Ele deu de ombros para ela, mandou-a se fuder e saiu do bar. Foi assim que descobri que minha ex estava me traindo há 3 meses, até que, aparentemente, a culpa tomou conta dela e ela terminou comigo. Atualização: encontrei o outro cara alguns meses depois em um bar e realmente conversamos sobre isso. Foi estranho ouvir sobre isso do ponto de vista dele. Em sua mente, ele achava que ela era apenas muito desleixada, mas depois de falar comigo, tudo se encaixou para ele. E falamos sobre alguns momentos em que ele não conseguia falar com ela porque ela estava comigo e vice-versa. Não sei como não percebi isso. De qualquer forma, agora estou casado e feliz, e acho que ela teve que se mudar e morar com a mãe. História 3. O iMessage estava vinculado ao computador dela. Eu estava no computador dela comprando coisas na Amazon e ela estava sentada no sofá, a poucos metros de mim, mandando mensagens para o ex. Ele estava tentando fazer com que ela lhe enviasse nudes e eles estavam relembrando encontros anteriores. Ele estava se gabando de como fez a perna dela tremer enquanto eu assistia a conversa em tempo real, bem ao lado dela. Minha adrenalina entrou em ação e eu simplesmente fechei o computador e saí de casa sem dizer uma palavra. Isso foi há mais de 1 ano e ainda estou brigando com ela pela guarda dos nossos filhos. História 4. Minha esposa tentou ligar e não desligou quando a chamada foi para o correio de voz. Ela acidentalmente deixou uma mensagem de voz às 2h45. A mensagem consistia em ela e seu namorado falando mal de mim e de como ela estava muito mais feliz com ele. Na época, eu estava em casa com nossos filhos e achei que ela estava a 1.800 milhas de distância para ficar com o pai que estava morrendo. 2 anos depois, estamos divorciados e o pai dela ainda está vivo. História 5. Eu tinha acabado de começar a sair com ela e ela já tinha uma viagem planejada para Las Vegas com suas amigas. Por volta das 2 horas da manhã, ela me deixou uma mensagem de voz de um cara que estava comendo, afinal, era o cara com quem ela estava saindo, eu era o outro cara. Como eu tinha acabado de começar a sair com ela, não me importei e a usei apenas para sexo. Depois de alguns meses, ela disse que eu era um imbecil porque nunca parei de sair com outras pessoas, nunca escondi isso dela, e que ela era uma garota muito gentil e só estava saindo comigo. Foi muito engraçado ver a cara dela quando reproduzia a mensagem de voz. História 6. Ela precisava de um celular novo, então coloquei o aparelho em meu nome, já que eu estava trabalhando. 2 horas depois de sair da loja e almoçar comigo brincando sobre como ela estava animada para se casar, encontrei um rolo de fotos cheio de imagens que ela havia trocado com o ex enquanto transferia suas coisas para o celular novo. Juntei 2 e 2 e abri sua caixa de entrada de mensagens, e surpresa! Ela estava mandando mensagens para ele há meses e praticando atos libidinosos com ele há algumas semanas. História 7. Vi que ela estava sendo toda sedutora e carinhosa com um cara novo no trabalho. Sempre que eu a confrontava sobre isso, ela geralmente me dizia, eu sou assim mesmo. Por fim, dei uma olhada em suas mensagens de texto e a vi enviando mensagens relacionadas a atos adultos para ele. Isso aconteceu há cerca de 4 meses, mas ainda dói muito. História 8. Minha ex-esposa super genial reclamou do custo da nossa conta conjunta de telefone e celular. Ela me disse que eu estava usando muito o celular. Eu nunca usava o celular, exceto para ligar para o telefone dela, que era gratuito. Então, dei uma olhada na conta e encontrei o número do cara com quem ela estava traindo. História 9. Continuei sendo um bom namorado até que ela se sentiu culpada e me contou, mas nunca suspeitei disso. Pelo menos ela tinha um pouco de consciência, porque ela poderia ter comido o bolo e o bolo também.
Poderia ter me enganado por anos e eu não saberia de nada. Eu a amava. Achei que ela era a mulher com quem eu poderia passar o resto da minha vida. Levei 4 anos solteiro antes de poder confiar em alguém depois disso. Eu estava tão alheio da última vez que, depois que aconteceu, eu supercompensei, questionando cada plano estranho feito etc. De certa forma, estou feliz por ter esperado 4 anos, pois isso me ensinou que não ter problemas em ficar sozinho ou solteiro é algo incrivelmente valioso, e desde então tenho notado cada vez mais pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Eu costumava ser um cara que deixava as garotas passarem por cima de mim só para manter a paz no estilo esposa feliz, vida feliz, mas agora, embora eu ainda me comprometa e dê de graça, não aceito besteiras de ninguém porque não tenho medo de ficar sozinho. História 10. Encontrei os dois juntos na cama. Bastante típico, se é que isso existe. O que mais me irrita é que eu não tinha a menor ideia, nem mesmo um pingo de suspeita. E o que me irrita ainda mais é como isso me transformou. A insegurança, a paranoia. História 11. Eu contei as fotos. Isso foi em 2000, antes de todo mundo ter uma câmera no celular e ter que mandar revelar as fotos das férias no laboratório fotográfico da Valgriens. Ela trouxe para casa as fotos de suas férias para ver sua antiga amiga de colégio em Las Vegas, mas havia algo faltando. Naquela época, os rolos de filme eram compostos de exposições de 12, 24, 36 fotos etc., dependendo do filme que você comprava. Eu examinei as fotos e elas não batiam. Literalmente. O rolo de 24 exposições tinha apenas 18 fotos. Por fim, encontrei as fotos restantes. Ela e o novo namorado pareciam felizes. História 12. Ela pegou o celular para fazer um vídeo na comemoração do aniversário do meu filho e havia uma mensagem no celular dizendo: "Eu também te amo. Que se dane a Geis." Edit. Para aqueles que perguntam, eu conhecia o cara e estava ciente de que o contato era dele. Não estou contando toda a história aqui, mas eu sabia. História 13. Deixei o Facebook dela conectado no meu celular e acordei com várias mensagens do cara. Era para ser uma viagem para ver a família dela. Isso foi há 3 dias. Edit. Obrigado a todos pelos votos gentis. Devo esclarecer que está minha esposa, e estamos casados há menos de 1 ano. A vantagem é que temos propriedades separadas e nada se juntou. Considerei isso como uma experiência de aprendizado, é uma droga, não me entenda mal, mas acho que se pode dizer que cresci muito com isso. Havia uma citação que outro usuário me mostrou que realmente me chamou a atenção: as bandeiras vermelhas parecem normais quando você está usando óculos cor-de-rosa. Havia muitas coisas estranhas acontecendo e, por causa disso, eu tinha certeza de que precisava ir embora para minha própria saúde mental e também porque não podia confiar nela. Mas, para qualquer outra pessoa que esteja passando por isso, mantenha-se forte, as coisas vão melhorar. Estou em uma cidade nova, com literalmente 0 amigos aqui, e ainda estou encontrando uma maneira de seguir em frente, um passo, um dia de cada vez. Sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem, qualquer pessoa, se quiser conversar, não apenas sobre isso, mas sobre qualquer coisa. A vida pode ser muito solitária, especialmente quando as pessoas escolhem um lado. Mantenham-se fortes, eu acredito em vocês. Edit 2. Estou trabalhando lentamente na minha caixa de entrada, porque realmente quero ter a chance de dizer oi a todos que me enviaram mensagens. Então, também, obrigado por me enviar mensagens, isso realmente faz com que as coisas pareçam menos solitárias, e eu agradeço a cada um de vocês. História 14. O cara com quem ela me traiu era um verdadeiro irmão e, quando ele descobriu que ela de fato tinha um namorado, me enviou uma mensagem dizendo que ela me traiu e que ele sentia muito e que ela havia dito a ele que não tinha namorado. Quando a confrontei sobre isso, ela negou por cerca de 30 segundos antes de começar a chorar e admitir tudo. História 15. Ela tinha um iPhone e um MacBook Air. Eles estavam sincronizados e ela teve um problema com seu MacBook. Juro por Deus que abri o aplicativo iMessage no MacBook dela por acidente, queria clicar no ícone ao lado dele. Mas imediatamente abriu uma conversa muito sexualmente sugestiva com um cara. Eu só li 3 ou 4 linhas. Eu literalmente não conseguia ler mais, pois estava prestes a me casar com ela em 3 meses. Então, fechei o laptop, fui até ela e disse que tinha lido tudo. Ela cedeu e confessou. História 16. Um dia, cheguei em casa e o telefone do trabalho do meu marido estava enlouquecido.
Ele havia levado meu filho para praticar snowboarding e eles não voltariam para casa por algum tempo. Eu estava tentando desligá-lo e encontrei dezenas de mensagens entre ele e outra mulher. Ele a conheceu quando estava trabalhando na China. Ele até se ofereceu para levá-la para os Estados Unidos da América e deixá-la no meu lugar. Eu o confrontei e ele jurou que acabaria com isso. Bem, ele terminou com ela e seguiu em frente com uma senhora em Israel, onde ele estava trabalhando. Descobri sobre ela quando encontrei fotos deles em uma viagem ao Egito que ele disse ter feito sozinho. E descobri sobre a terceira namorada quando encontrei fotos dela sem roupa em seu tablet e telefone. Depois disso, acabei indo embora. Eu sabia que ele nunca mudaria e acho que ele nunca me amou de verdade. História 17. Dirigi 2 horas para surpreendê-lo na faculdade em um fim de semana prolongado e o encontrei na cama com a garota com a qual ele me disse especificamente para não me preocupar. Vá se lascar, Ashley, e seu traseiro latino estupidamente bonita. Edith, obrigado pelas adoráveis caixas de entrada. Não, eu não estou com ele, esse relacionamento terminou há mais de 1 ano. Não tenho fotos da retaguarda da Ashley. História 18. Pequenas mudanças de comportamento, vestimenta e hábitos de higiene, por trabalhar no turno de fechamento de um restaurante de fast food. Segui-a até um motel depois que ela saiu do trabalho e os confrontei. Expulsei-a logo depois, tentei fazer com que funcionasse, e, por fim, pedi o divórcio depois de descobrir o quanto ela estava infeliz sem ele em uma viagem solo para fora do estado. Eu paguei para ajudá-la a se reencontrar. Tempos ruins. Basicamente, tornei-me um pai solitário enquanto ela se encontrava. Ela se encontrou bem. Engravidou antes mesmo de o divórcio ser finalizado. História 19. Ela está prestes a descobrir que, A. Eu sei que ela lê meus comentários no Reddit, B. Eu sei que ela me traiu. Ela saiu à noite com alguns amigos. Incomum, mas tudo bem. Ela não chegou a voltar para casa naquela noite. Ela me disse que desmaiou às 22 horas. Ouvi algumas mensagens de voz atrozes que ela me deixou às 2h45. Não falei nada sobre isso. Mas ela lerá isto e saberá que eu sei. História 20. Entrei na sala de estar e a encontrei desmaiada e bêbada no sofá com o celular na mão. Na tela estava o outro cara, sem camisa e na cama, no Skype. Eu disse a ela para ir embora, e ela foi embora 2 dias depois. Disse-me que estava indo para a casa da mãe. Ela não foi para a casa da mãe. O engraçado é que estávamos juntos há 8 anos, ela nunca trabalhou um dia sequer e eu não me importava, tinha o suficiente para nós dois. Meu crédito é péssimo, então todos os nossos bens estavam no nome dela. Parei de pagar o carro, o seguro e a casa dela. Vamos ver aquela maldita mariquinha por quem você me deixou fazer isso vendendo cartuchos de tinta. Vadia. História 21. Meu colega de trabalho me disse que a viu sendo carregada até o carro às 4 horas da manhã por outro colega meu. Ela deixou essa parte da história de fora quando chegou bêbada em casa naquela noite. Quando a confrontei, ela confessou que eles tinham curtido. Hoje em dia, ainda estou tentando me recuperar do que ela fez comigo. Depois desse beijo, ela continuou com ele e acabou transando com ele 2 vezes. Ela me contou as 2 vezes. Um dia, literalmente, entrei em meu apartamento e a encontrei na cama com ele. Pedi demissão do meu emprego, trabalhávamos todos juntos, e finalmente nos separamos. E isso foi há 3 meses. Ainda estou muito chateado. Ela era minha melhor amiga e, de repente, começou a me destruir. História 22. Minha ex-esposa sempre teve a mania de se fechar e ficar infeliz quando queria me contar algo, mas não o fazia por dias. Dessa vez foi diferente. Por quase uma semana, durante minhas férias de Natal, ela estava péssima. Nos últimos dias de férias, soube-se que ela havia feito safadeza com seu ex, Tyler. Ela fugiu logo em seguida. Vou poupar os maiores detalhes, mas agora estamos divorciados. É difícil confiar mais, mas atualmente só tenho que lidar comigo mesmo. História 23. Primeira vez, a amiga dela não me contou, mas deu uma dica muito forte. Na época, minha agora ex-esposa e eu morávamos em uma área ruim, então instalamos câmeras de segurança. Ela achava que eu não tinha motivo para verificá-las, ou talvez tivesse esquecido que elas estavam lá, mas de qualquer forma foi flagrada pela câmera. Dei a ela 2 meses para confessar. No primeiro, não disse nada e, no segundo,
fiz o que pude para tentar convencê-la a me contar. Até hoje, mesmo com as provas e o filho, concebidos enquanto estávamos juntos, ela ainda não admite. Segunda vez outra garota, já estávamos tendo problemas, então ela foi ficar com sua amiga. Dei a ela o benefício da dúvida, mas quando ela voltou, vi mensagens do outro cara. 4 e 8 anos depois, os dois ainda estão tentando consertar as coisas. Isso nunca vai acontecer. História 24. Festa em minha casa. Fim da noite, restam apenas alguns amigos. Decidi ir dormir. Levanto-me para ir ao banheiro. A porta do banheiro está trancada e as luzes estão apagadas. Estranho. Bato na porta, ninguém responde. Espero por alguns minutos e a namorada acaba colocando a cabeça para fora e não quer abrir a porta. Empurro a porta e a melhor amiga está sentada lá, ainda tentando colocar o cinto. Ai! Seguiu-se um drama danado. História 25. Descobri que tinha câncer, linfoma para ser mais preciso, e levei 2 semanas para contar a ela. Eu não conseguia dar a ela essa notícia devastadora, odiava o fato de saber que isso a faria chorar. Liguei para ela cerca de 10 dias depois de saber, explicando por que fiquei quieto durante esse tempo e que precisávamos conversar. Nós nos encontramos e ela disse, acho que sei o que você vai dizer. Eu não tinha a menor ideia de como ela sabia que eu tinha os resultados dos exames, pois nem sequer havia contado à minha família. Eu disse, olha, preciso lhe contar. Ela disse, eu sei que você sabe, então prefiro lhe contar. Estou dormindo com o Ben há algumas semanas. Sei que vocês são bons amigos, mas estávamos bêbados e nos divertíamos muito e eu não queria que isso acabasse. Ben era meu primeiro amigo íntimo depois de mudar de cidade. Bem, isso acabou com minhas más notícias. Ainda tenho problemas de confiança. PS. Nunca contei a ela minhas más notícias. Apenas me levantei e fui embora. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!